a gente vai ter a honra de receber aqui uma das juristas que está nessas listas aí, que estão divulgando pelas redes sociais, quando se fala que o presidente Lula precisa escolher uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Ela é ministra do Tribunal Superior Eleitoral, é a ministra Vera Lúcia Santana, que está conosco a partir de agora, participou já várias vezes aqui do nosso All News, mas faz tempo que a gente não conversa. Olá, doutora Vera, seja muito bem-vinda ao nosso programa, uma honra recebê-la aqui. Oi, bom dia, Fabíola, Josias, Ronilson. Realmente, há tempos que vocês não me convidam, né? Não, vai no seu WhatsApp que a senhora vai ver a quantidade de pedidos. Mas, claro, a sua agenda... Brincadeirinha. Imagina, a sua agenda sempre muito corrida. Doutora Vera, vamos lá. A gente tem falado muito hoje, até o programa começou com essa apuração da Mônica Bergamo. Os ministros foram lá ontem no Palácio da Alvorada e querem Pacheco, né, para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, muitos têm indicado Jorge Messias, mas a gente vê pelas redes sociais muitos apelos para que o presidente Lula escolha uma mulher, em primeiro lugar, uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, e o que pedem também muito, uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender qual é a importância disso, queria que a senhora falasse isso aqui para o nosso público, né? Qual é a importância dessa diversidade, a senhora também que está, né, no meio jurídico e vive isso de perto? Bom, primeiro é importante sempre a gente ter em mente o que a nossa Constituição prescreve para esse processo. Ou seja, o presidente Lula sequer precisa ouvir quem quer que o seja. A sabedoria que o orienta, naturalmente, o leva a fazer algumas escutas, mas, constitucionalmente, ele escolhe um nome, encaminha esse nome para o Senado Federal, o Senado Federal faz essa batina dessa pessoa na sua Comissão de Constituição e Justiça e depois submete à aprovação do plenário. Constitucionalmente, esse é o rito. Bom, qual é um rito político-institucional regular, transparente, republicano? É que o presidente escuta, ouve, não é? Consulta as pessoas mais próximas de si, e é muito legítimo também que, especialmente num governo de perfil democrático, e efetivamente a gente fala de um governo democrático, que setores da sociedade queiram participar, queiram se pronunciar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, não é? A gente sabe que em toda a sua história somente contou com 3 mulheres, hoje tem apenas uma única mulher, que é a minha presidente, a ministra Carmen Lúcia, na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu, como ministra substituta do TSE, sou presidida muito competentemente pela ministra Carmen. Então, é legítimo que a sociedade brasileira, que é um povo, que é uma sociedade composta majoritariamente por mulheres, majoritariamente por pessoas negras e negros, então que esses segmentos organizados pronunciem e busquem fazer chegar junto ao presidente da República, que nas suas reflexões seja pensado que a Corte Maior da Justiça, do Poder Judiciário de um país, seja composta por representações legítimas, qualificadas todas, gabaritadas todas, ou seja, preenchendo todos os requisitos constitucionais que possam ter assento no Supremo Tribunal Federal. Então, essa movimentação da sociedade, de setores organizados da sociedade, é uma movimentação legítima, mas não sei como isso está chegando, ou se está chegando ao presidente da República. Josias, o rito constitucional não inclui... Josias, retoma que não saiu o seu som aqui. Como a senhora realça, ministra, o rito constitucional não inclui gênero, cor, como critérios para a seleção de ministros do Supremo, né? Mas, politicamente, estamos vivendo num país onde as mulheres são majoritárias, os negros são majoritários e são, embora majoritários na sociedade, minoritários
nos ambientes de poder, né? No Supremo é muito impressionante, né? Estamos falando de uma instituição com 134 anos de história. 3 mulheres apenas, durante esse período, passaram pelo plenário, né? Hoje só tem uma, que é a ministra Carmen Lúcia, como a senhora lembrou. O que eu queria obter da senhora uma reflexão, falando em tese, evidente que o presidente pode escolher quem ele bem entender. Do ponto de vista prático, qual seria a relevância, a importância de termos mulheres nesses espaços, no plenário do Supremo Tribunal Federal? Que diferença faz a escolha de uma mulher e não de um homem, num plenário que é tradicionalmente masculino, branco? Qual é a importância de injetar feminilidade nesse ambiente, ministra? Olha, primeiro, levar uma qualidade, né, pela diversidade que é devida à sociedade brasileira, às mulheres brasileiras, aos negros desse país, é devida pelo Estado brasileiro. Então, como você disse, o injetar de feminilidade, de olhar feminista numa perspectiva de gênero, se a gente pensar que numa dimensão coerente com o que o próprio Poder Judiciário hoje opera. Por exemplo, com seus protocolos para julgamento com perspectiva de gênero, com perspectiva da equidade racial. Por que a necessidade desses protocolos? A ausência de mulheres, a ausência de negras e negros fez e faz ainda com que a prestação jurisdicional do Estado, ou seja, a apreciação dos fatos, das questões jurídicas levadas ao Poder Judiciário, elas sejam pensadas sob o prisma exclusivamente masculino e branco. E isso compromete a qualidade do direito que se opera. Então, a gente vê erros judiciários, né, erros judiciários que são depois corrigidos, em que muitas vezes essa correção se faz a partir de uma redimensão que se coloca na apreciação do mesmo fato, do mesmo direito, da mesma lei a ser aplicada, só que despojada, descontaminada do machismo, da perspectiva do olhar patriarcal branco que orienta o funcionamento do Estado brasileiro. E isso não é uma exclusividade do Poder Judiciário. Se a gente olha a própria Presidência da República, e quando eu dizia antes, não sei como isso chega e se chega ao presidente da República, afora as agendas temáticas, digamos assim, qualquer recorte, qualquer imagem do poder, do núcleo central de poder, do poder executivo brasileiro, ele é branco, masculino. À exceção da presença muito competente e brilhante, diga-se de passagem, da ministra Gleisi Hoffmann, você não tem uma mulher na grande esfera do poder executivo, não é? Então, isso tudo se reflete quando chega o momento de uma decisão sobre uma lista, o que não é o caso, para o Supremo Tribunal Federal não é feita qualquer espécie de lista. Então, qualquer lista que circule, inclusive por vocês da imprensa, é a especulação positiva, não é? Positiva porque fomenta o grande debate, não é? Sobre a necessidade de que todas as instâncias, a partir da instância maior do Poder Judiciário brasileiro, que essas instâncias contem sim, tenham sim a representação, a presença da qualidade do pensar jurídico, levada esta qualidade por uma mulher negra, por um homem negro, ou seja, por esse pluralismo que compõe a própria população brasileira. Vai lá, Ronilson, sua pergunta. Sim, ministro, primeiro um prazer receber a senhora aqui. Ainda seguindo nesse raciocínio, né, de que o presidente obviamente é livre para fazer essa escolha e conta com uma pressão popular que é legítima, como a senhora bem colocou. Mas eu gostaria de ouvir da senhora como resolver esse imbróglio, né? Porque a gente conversava um pouco aqui antes dessa entrevista. É justo que o presidente faça essa escolha livremente e faça a escolha orientado muito por conta da confiança e das relações de confiança que ele constrói.
sobretudo levando em consideração que o jogo político, né, o contexto político brasileiro, não é fácil o que aponta vir por aí. Então, eu diria que eu tenho menos preocupação com essa livre escolha do presidente, que não leva em consideração mulheres e, sobretudo, mulheres negras ou pessoas negras. Mas tenho mais preocupação com relação à circulação do presidente, porque quando chega a hora de uma decisão como essa e ele precisa recorrer ao seu cast, né, de pessoas nas quais ele confia, conhece o trabalho, tem uma relação mais de proximidade, é ele olhar no seu redor e lembrar que esse ciclo de pessoas e esse ciclo de relação de confiança está marcado por homens brancos. Então, como resolver esse imbróglio se o presidente não tem uma circulação entre não conhece esse universo da corte de mulheres negras, de pessoas negras, de maneira que quando está diante de uma decisão como essa, ele possa acessar essa diversidade a qual o seu governo é extremamente importante dessa defesa no país desde o seu primeiro mandato, mas que nos lugares de poder de decisão, esses rostos não existem, nem femininos, nem, sobretudo, femininos e negros. Como resolver esse imbróglio para que uma escolha livre do presidente possa levar em consideração que há mulheres e pessoas negras qualificadas para ocupar esses lugares de poder de decisão tão relevantes? Essa é a pergunta que responderia todas as demais, não é, Ronilson? Você bem sabe disso. É uma honra ter esse diálogo aqui contigo, que seguramente qualifica esse espaço do UOL. Então, se a gente pensar que a composição desse entorno, né, e aí falemos, os homens do presidente, já que não há mulheres nesse entorno mais cotidiano, mais presente e forte para as grandes decisões políticas de governo, os partidos políticos que têm assento na composição do governo, eles são todos dirigidos, conduzidos, por mais que seus programas postulem políticas de igualdade, políticas com vias da equidade, esses partidos são geridos por homens brancos. Então, você tem um círculo vicioso, e é vicioso porque, efetivamente, ele não se alarga, ele não se coloca na realidade com uma formulação e um funcionamento inclusivo, não é? Então, sabe assim, na hora de você compor, quem é que, por exemplo, quando se fala, são os nomes da casa, são os nomes dos quais o presidente não coloca para disputa política, para composição. Então, eu nunca vi nenhum homem negro compor este núcleo, eu nunca vi nenhuma mulher negra compor este núcleo. Então, isso se reflete em todos os momentos de grandes decisões. Por quê? Quando você afunila o diálogo democrático, institucional, republicano, repito, que o presidente estabelece com nomes que se vêm do próprio Supremo Tribunal Federal, como é o caso. Então, são os homens brancos. Se são do Legislativo, são os homens brancos. Ou seja, e o próprio partido do presidente, embora tenha uma organização muito voltada, muito propulsora da participação da organização de negras e negros, mas não tem na efetividade uma ingerência no sentido bem positivo do termo de participação mais ativa e efetiva, para que, chegando nesse momento, os leques, as possibilidades dos nomes cheguem com a mesma naturalidade com um rol de mulheres negras, como a gente tem, né? E os meios de comunicação, as entidades que legitimamente têm se pronunciado, arrolam diversos nomes, e todos eles igualmente capacitados, gabaritados, para usar o termo, né, recentemente utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você tem nomes de mulheres negras gabaritados para isso, assim como você tem mulheres brancas também gabaritadas para isso.
Mas o Ronilson bem colocou, as pessoas mais próximas são todas elas. Repito, à exceção da ministra Gleisi, são todas essas pessoas, Senhora homens ministra, brancos. a Assim, senhora considera razoável a hipótese de alteração desse modelo de escolha de ministros para tribunais superiores de Brasília? A mudança do modelo poderia corrigir esse problema que estamos identificando aqui? Ou vai ficar do mesmo jeito? Porque, como estamos constatando, a senhora mesmo já constatou, legislativo, executivo, os partidos políticos são todos majoritariamente masculinos, portanto machistas. Assim como o racismo, o machismo também está incrustado na estrutura do país, não é? A mudança do modelo poderia corrigir esse problema ou não? Lógico, você pode mudar o modelo, né, de composição, de formulação, de escolha, e aí, naturalmente, você traz a possibilidade de uma diversidade maior. Você amplia o leque, percebe? Agora, mesmo na modelagem constitucional que temos hoje, né, o presidente leva para o Senado, que aprova na sua CCJ, e submete ao plenário. Por óbvio que o governo tem, e o governo estimula fortemente, isso é inegável, a participação social. Então, você tem, por exemplo, o Conselhão, você tem em todos os ministérios uma assessoria de participação social. Então, você tem mecanismos que poderiam gerar um diálogo mais fluido, mais amplo. Você tem organizações, entidades democráticas de todas as carreiras jurídicas. Eu, por exemplo, eu componho a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós temos a mais antiga associação de carreira jurídica democrática, que é a AJD, que é a Associação Juízas e Juízes pela Democracia. A própria advocacia pública tem uma entidade democrática, não é, composta pela advocacia pública brasileira, enfim. Então, você tem forças legítimas que podem ser ouvidas. Então, sem mudança constitucional nenhuma, poderia acontecer a formulação de um fórum que permitisse levar ao presidente da República um leque mais amplo, porque hoje são as mesmas pessoas que já ocupam, as mesmas pessoas brancas que já ocupam esses espaços, que levam, que sugerem, que apoiam, que criticam, enfim, entendeu? Agora, poderia, sem mexer na Constituição, criar algum procedimento que ampliasse o leque, as possibilidades e o conhecimento de outras biografias, isso tranquilamente que poderia acontecer. A senhora foi escolhida pelo presidente Lula, né, para estar aí no Tribunal Superior Eleitoral como ministra, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um contato com ele? Quer dizer, agora chegou a falar com o presidente Lula, fala com ele com frequência, pretende participar também dessa pressão para que ele escolha essa mulher, diante de tudo que a senhora falou para a gente agora há pouco? Bom, começando pelo final da tua pergunta, eu acho que essa manifestação legítima, e só para assim, explicitar de uma vez por todas, não postulei, não coloquei, não fiz nenhuma espécie de mobilização, nenhum movimento junto a qualquer entidade, mesmo junto à BJD, que é a minha entidade raiz, não é, no campo da organização das entidades democráticas de carreira jurídica, não estou fazendo qualquer espécie de movimento nessa perspectiva. Agora, por óbvio que eu não posso negar a legitimidade, a pertinência, a oportunidade de que esse debate seja levado a público, seja feito a público, e que essas entidades se pronunciem, não é, com relação a esse aspecto da necessidade de que o Supremo Tribunal Federal seja também ele composto por uma representação diversa e plural. Desde que estou no Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta, e hoje sou a única ministra negra no campo, na bancada, né, de substitutas, e aí, consequentemente, não tem também nenhuma
na bancada titular, já encontrei em solenidades com o presidente da República, a gente se cumprimenta, mas nenhum diálogo particularizado, privilegiado, entendeu? Mas, assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o presidente Lula, historicamente, tem promovido a maior inclusão, ainda que seja de mulheres brancas, na composição, no que lhe compete constitucionalmente, a designação acaba recaindo, né, quando por mulheres são mulheres brancas, mas aí as entidades e aí o segmento jurídico responsável é que leva o presidente à lista. Então, por exemplo, se a Ordem dos Advogados do Brasil faz uma lista para o STJ, composta ela somente por pessoas brancas, o presidente Lula não pode depois querer tirar um nome negro para nomear para o STJ. Então, as entidades que constitucionalmente opinam e elaboram suas listas têm uma responsabilidade política e institucional muito forte para isso. Na medida em que você qualifica a representação das listas do Ministério Público, da advocacia, não é, para o encaminhamento à presidência da República, você também vai alargando, né, as possibilidades, as interlocuções, para que, na eventualidade do preenchimento de uma vaga do Supremo, esses interlocutores, essas interlocutoras, também tenham maior acesso para uma escuta pelo presidente da República. O seu nome está entre essas listas, né? Como é que você se sente, né, de estar nessas listas, de indicar? Tem muita gente falando do seu nome, que pode ser. Alguém já entrou em contato contigo para, de repente, dar aquela apurada? Você toparia, não toparia? E se é um sonho? E se é um sonho seu ser ministra do Supremo Tribunal Federal, sentar lá naquela cadeira? Fabíola, a nós mulheres negras, o racismo e o machismo, né, que se entrecruzam, estabelecem limites até para o sonhar, né? Até para o sonhar. Então, não compunha os meus sonhos estar, como tenho hoje, né, com um assento como substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Tenho uma vida publicamente ativa no exercício da cidadania, não somente quando eu voto, mas no cotidiano. Não por acaso, eu sou da BJD, eu sou da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, eu já participei e hoje também apoio a organização, né, do que vai ser a segunda Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em Brasília no final de novembro. Então, assim, esta minha marca de exercício da cidadania para além do voto é de domínio público. Então, eu também tenho racionalmente muita consciência de que essa interseccionalidade do racismo e do machismo limita nossa capacidade de sonhar. Repito, não me projetei, não me coloquei, não busquei nenhuma entidade, naturalmente me honra em muito ter meu nome lembrado, citado, mas assim, não estou fazendo nenhuma espécie de movimento para a inclusão do meu nome em nenhuma lista que seja eventualmente levada ao presidente da República. Agora, estou sim apoiando o debate, como sempre eu fiz. Seria incoerente com toda a minha história de cidadania, de inclusão, se neste momento em que o debate, a pauta a ordem do dia uma representação negra, jurista negra no Supremo Tribunal Federal, eu não me manifestasse sobre isso. Então, naturalmente, o que eu tenho como uma pauta que vai continuar até que aconteça a resposta a ela, entendeu? Mas, assim, não estou fazendo qualquer espécie de postulação nessa perspectiva. Não é nem a senhora que está fazendo, não é a senhora que está fazendo, é o povo que está fazendo. Eu deixei bem claro aqui, entendeu? Ela está em todas as listas, Josias. É muito impressionante, ministra, uma frase que a senhora disse agora, né? Uma frase que a senhora disse agora, que o machismo e o racismo no Brasil impõem limites até para sonhar, para uma pessoa como a senhora, né? Eu queria lhe perguntar agora uma pergunta para a sua alma, não para a ministra do TSE, né? Que impacto imagina que poderia ter uma decisão surpreendente
do presidente Lula, que, como a senhora disse, tem sensibilidade para essas questões sobre as quais conversamos aqui, não é? Que impacto poderia ter uma decisão surpreendente dele? Escolher uma mulher negra para o Supremo, o impacto social de uma decisão assim. Como disse, é uma pergunta à sua alma, não à ministra. Olha, eu sou de uma geração que foi para as ruas lutar pelo fim da ditadura militar, ou seja, pela anistia, enfim, todas as lutas democráticas, né, do processo de redemocratização brasileiro, eu vivi e continuo vivendo todas elas. A democracia brasileira veio sofrendo alguns abalos e eu continuo cerrando fileiras de todas as forças na defesa do Estado Democrático de Direito. A inscrição histórica que será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao escolher e nomear uma mulher negra, uma jurista negra, para ter assento no Supremo Tribunal Federal, eu acho assim, quase que eu infartaria a tamanha a alegria e a emoção, porque seria o coroamento de todas essas lutas, de todas essas lutas. Eu estava na marcha de 1995, Ronilson, eu estava na organização da marcha dos 300 anos do Zumbi. A gente está rumando para a segunda marcha das mulheres negras. Então, se entre a marcha de 95 e a segunda marcha das mulheres de 2025, eu visse uma irmã negra, uma companheira negra, uma colega jurista negra ser alçada ministra do Supremo Tribunal Federal, é assim indescritível. Ela até se emociona. Emocionante. Vai lá, Ronilson, quer fazer a última pergunta a ela? Vai lá, Ronilson. Eu quero. Eu vou aproveitar essa brecha, segue nessa linha da pergunta de alma, que é o seguinte, que a essa altura do campeonato se ver, né, como a primeira pessoa negra a ocupar um determinado lugar. Eu digo isso porque a gente continua convivendo com isso, né? A todo momento a gente, sei lá, eu tive aulas na PUC com professores negros que foi o primeiro professor negro da PUC. E hoje eu estou aqui, né, formado, frequento diversos espaços em que eu fui o primeiro a chegar, fora aquela velha história, né, do primeiro da família a chegar na universidade. Queria ouvir de você, a essa altura do campeonato, a essa idade, com tanta história, ainda conviver com histórias de que pessoas negras estão ocupando pela primeira vez na história um determinado lugar. Essa solitude é importante que se compreenda, e você sabe muito bem do que falo, não é, Ronilson? A Fabíola, enfim, essa solitude de ser primeiro, primeira, de continuar único, única, não nos envaidece em absolutamente nada, nada. É um exercício quase que fisicamente até doído, né? É doído porque você tem uma sobrecarga de responsabilidade, né, diante dessa representação que você passa a carregar, a ostentar. Isso, ao mesmo tempo, não te protege, não te blinda da vivência de situações discriminatórias, racistas, né? Há cerca de alguns meses, eu mesmo vivenciei uma situação de racismo, né? Enfim, então, é ainda muito oneroso fazer a luta antirracista no Brasil. É muito oneroso do ponto de vista emocional, exatamente porque o entranhamento do racismo ainda é muito forte, Fabiola. Ainda é muito forte. Então, isso nos coloca todos os dias. Ministra, qual foi essa O dia situação que a senhora inteiro. vivenciou de racismo? Sim. A senhora falou que há poucos meses vivenciou uma situação de racismo. Qual foi? Eu fui interditada no acesso ao auditório da AGU, onde eu ia exatamente para compor uma mesa de debates promovido pela Comissão de Ética da Presidência da República, e o tema era prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e discriminação no mundo do trabalho, nas relações de trabalho. E
não teve nada a ver com a organização em si do evento, mas era um prédio comercial e o segurança do prédio impediu o meu acesso, sequer quis ver a minha carteira, a minha identidade de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, e eu estava lá nesta condição. Então, você vê que, mesmo estando nesta condição, a gente não fica resguardada, protegida de absolutamente nenhuma hipótese, nenhuma circunstância em que qualquer pessoa negra neste país está diuturnamente submetida a vivenciar a discriminação e o racismo. Muito impressionante. O que a gente pode dizer nesse momento, né? É prestar nossa solidariedade e falar o quanto tudo isso nos envergonha, né? Como ser humano. Olha, a senhora não está fazendo lobby, mas nós estamos, entendeu? Então é isso mesmo, vai para a lista. Eu estou disparando lista para tudo quanto é lado. Aqui a hashtag já subiu. Não quero nem saber. Manda a lista para todos os lugares. Doutora Vera, uma honra tê-la no Tribunal Superior Eleitoral, uma honra tê-la aqui entre as juristas, estar nessas listas como indicada. Vamos torcer para que os homens brancos olhem a importância de mulheres e mulheres negras estarem neste lugar de poder. Um bom dia, senhora. Boa sorte. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia a todas e todas. Um prazer esse diálogo, Ronilson.